Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Entendi. Isso até tem um paralelo com o Antigo Testamento, porque vamos falar agora de sociedade patriarcal no sentido bíblico da palavra. Tá. Qual que era a glória de um patriarca naqueles tempos correspondentes ao Antigo Testamento? Ter muitos filhos. E para ter muitos filhos, homens. Filhos no sentido masculino da palavra. Quanto mais mulheres ele tivesse, melhor. Melhor? Melhor, porque quanto mais mulheres, mais filhos. Se eu tiver 3 grávidas de mim ao mesmo tempo, entendi. vou ter 3 de uma vez ao invés de 1. Né? E se uma tiver grávida de gêmeos ainda, vai virar 5. Então, o que acontece? Hoje, a gente olha isso aí como uma coisa artificial, mas na época, era uma coisa que estava para aplaudir. Aí chegava o judeu e passava aperto quando falava com um babilônico, com um persa, com um grego. Por quê? Cadê o seu Deus? Ah, o meu Deus está aqui, olha. Meu Deus está aqui, olha. Tá vendo meu Deus? Sempre que eu tô com medo, eu agarro o meu Deus. Ele está comigo, ele me protege. Aí eu coloco no altar e tudo mais. Cadê o seu Deus, judeu? Aí o menino judeu, o meu não tem imagem. Como? Não, o meu tá em tudo. Tá em tudo. Não, mas como? Como é que é o rosto do seu Deus? Isso era tão estúpido na época, como se eu falasse assim, eu namoro uma menina, mas eu não sei como é que ela é, não tem foto dela, não tem nada, a gente só fala pro WhatsApp. Mas nem a foto, não, aparece um cachorrinho lá no... Como é que você namora? Você tá ficando louco. Segundo, inconcebível para eles. Os deuses pagãos, eles tinham mulheres e filhos. Exato. Eles tinham relações parecidas com a nossa. De vingança. E sexuosas também. Exatamente. Não, isso até facilita, porque se o camarada tá querendo ter uma vida de orgia, quem pode me culpar? Eu tô sendo como meu Deus é. E as pessoas não se... de Baco. Claro. E as pessoas não se tornam moralmente melhores que os deuses que elas adoram. Verdade. Por isso que às vezes é interessante fabricar meu Deus personalizado. Nesse contexto aí, criaram, eu tenho essa comprovação pela arqueologia, uma esposa pro Deus de Israel. Áshera. Ah, é? Inclusive tem relevos que tem lá para Yahweh e sua Áshera. Mas quem? Os gnósticos? Não, isso antes. Eu estou falando no Antigo Testamento. Bem antes. Então. No Antigo Testamento. Então, por que eu estou falando paralelo? Os gnósticos fizeram a mesma coisa com Jesus. Entendi. Esse Jesus solteirão não está bem. Vamos criar tudo. Só que aí tem um detalhe que o pessoal não interpreta bem nos gnósticos. Eles tinham um paradoxo aí, porque ao mesmo tempo o quadro do Jesus solteirão não era bem-vindo, mas o Jesus também que cedesse ao sexo também não era bem-vindo. Entre eles também? Entre eles também. Por quê? Estou falando que eles estavam respondendo ao mundo greco-romano. Sim. Quando os gnósticos surgem, o que está dominando o mundo? É o estoicismo. Os estoicos e epicureus, mas especialmente os estoicos. E um dos grandes imperadores romanos que se tornou estoico foi justamente Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele era nobre, ele escreveu todas as meditações de Marco Aurélio. Culto, aliás, um dos maiores, propagadores da literatura do mundo. Exatamente, foi um dos melhores imperadores romanos, superior a Augusto. Morreu cedo, era fã do Diógenes lá de... Vou lembrar o nome da cidade dele. Ele passou por Corinto, mas é... Tem uma história, aliás, muito legal dele, que ele viajava... Síncope. Não é síncope, parecido com síncope. Síncope é a síncope. Mas o Diógenes, ele foi, assim, por muito tempo o expoente dessa linha filosófica, e o imperador mandando por todas aquelas bandas. Olha, tem 2 momentos que eu acho maravilhoso, assim, porque o Diógenes começou a ver que ele não precisava de muito para viver. E eles tinham um desprezo por quem precisava do materialismo, da posição para viver. Essa é a síntese, né, dessa linha filosófica. E ele morava numa cabana, numa escadaria, ele tinha uma taça, ele tinha uma lanterna para ficar procurando um homem honesto. Lembra dessa história? Ele ficava procurando um homem honesto. Sínope, não síncope. E o Diógenes um dia estava lá sentado e ele era famoso por isso. Marco Aurélio foi atrás dele, mestre, quero aprender contigo, tem algo que eu posso fazer, porque é extrema pobreza. Tanto que ele tinha a taça, quando ele viu um menino tomando água na beira do rio, sem nada, ele, nossa, a taça é demais, jogou fora a taça, eu posso beber só com a mão. E Marco Aurélio ali na frente dele, todo mundo aquele séquito olhando, e Diógenes olhou pra ele, tem algo que você pode fazer pra mim?
Para de tapar meu sol, por gentileza. Na verdade, foi o Alexandre o Grande. Alexandre Grande. Foi Alexandre Grande. Alexandre Grande. Mas a melhor pra mim é quando ele muito procura bom. o pai dele. Não, ele fala assim, tá, o Diógenes lá na frente do monte de ossos, olhando, e o Alexandre Grande tava na cidade de novo, e procurando por ele. E o que o senhor tá procurando? Os ossos do teu pai aqui, mas eu não consigo distinguir ele dos escravos dele. Nossa. E o Diógenes era qualquer luz, era como o Sim. Freud para psicanálise Sim. hoje, o Karl Marx para o marxismo, era o teórico de referência. Então esse era o mundo que... Só corrigindo Eu a questão do corrigi, eu falei Alexandre. Alexandre Grande, Quando o Marco Aurélio vem, o estoicismo que bebe muito em Diógenes, também o cinismo que vem, que é a escola dele. que é a escola principal. dele, a escola cínica, que não tem nada a ver com o cínico cinismo hoje, de vem hoje, de cachorro, né? Quênicos, em grego. Então, todo mundo queria se espelhar no Marco Aurélio. E o homem nobre é aquele que segura as paixões do corpo e não cede a elas. Principalmente as paixões sexuais. Essa era a máxima do estoicismo. O prazer dele não é orgástico, é do conhecimento, é o prazer da Cerebral. mente. Não é o prazer do órgão sexual e tudo mais. Então eles Como vocês tinham... resolveram esse problema, então? aí que tá, o Resolveu, Jesus a gente no criou caso, né? Criou outro, né? Mas criou no outro. caso filosófico de Jesus, eles tinham que criar um Cristo que tinha uma companheira, Mas não era... mas não era Relacionamento carnal. sexual, Então eles pegaram e criaram uma companheira mística de Jesus, que seria Maria Madalena, que seria não a encarnação, porque os gnósticos não gostavam da palavra encarnação, seria a materialização feminina da sabedoria da Sofia. Entendi. Então você tem Deus Pai, a Sofia e o Deus Filho. Porque os gnósticos, assim, são muitos movimentos gnósticos. Alguns colocavam Sofia como a esposa de Deus Pai que gerou a Jesus. Outros colocavam Sofia como esposa de Jesus. Mas, na verdade, eles estavam apenas plagiando o mundo pagão, que também tinha isso. Porque essa Áshera que eu falei com vocês, tinha momentos que ela era esposa de El e mãe de Baal. Tem momentos que ela é esposa de Baal, Nossa. você entendeu? E mãe ao mesmo tempo. Então eles criaram essa questão mística. E os evangelhos que eles foram escrevendo, o evangelho de Filipe, o evangelho de Maria Madalena, nunca nenhum desses evangelhos gnósticos falou de um casamento real de Jesus com Maria. Ah, é? Nunca. Aí já é Dan Brown com algumas pessoas da atualidade que querem bater nessa tecla a todo custo, mas não tem. Vou dar um exemplo. Quando fala o seguinte, porque no evangelho de Filipe fala que Jesus a beijava na boca. Exato. Não, no evangelho diz que Jesus a beijava. Muito. Muito. Onde não fala. A parte do evangelho está apagada. O na boca foi colocado ali. E a gente tem que entender que na época o ósculo Até hoje, né? é muito entre o normal povo do Oriente. no Oriente Médio. Alguém vai falar, tá, mas não de homem com mulher. Mas ela foi colocada por Jesus na posição de um aluno de Jesus. De um aluno. É isso que temos que entender. Tanto é que tem uma passagem que Jesus vai à casa de Marta. Tu sabe o que é ósculo, né, Paquito? Eu sei. O que é? Ósculo é um beijinho. Tá. Ah. E amplexo? É um abraço. Um abraço. E genuflexo. Aí inventou. Aí é ajoelhar. Ajoelhar. E circunflexo. Nossa! Hiperplexo, né? Convexo. Complexo. Já tô até disléxico. Depois dessa. Mas Pior que eu esqueci mesmo que eu tava... Olha, só atrapalhando. Desculpa, Rodrigo. Lembrei. Eu trabalho com a hipótese, já tô falando isso, que Maria Madalena seria a Maria, irmã de Lázaro. Eu trabalho com essa teoria. Tem gente que separa a Maria Madalena da Maria de Lázaro. Pra mim é a mesma mulher. Quantas Maria Madalena a gente tem na Bíblia? Não, Maria Madalena só tem uma. Madalena só Então, uma. qual é a Quantas confusão? Marias? A Maria. mãe Você de- tem uma Maria, mãe de Jesus. Tá. Maria, mulher de Clopas, que é outra Maria. Maria Madalena. E Maria de Betânia, Maria, irmã de Lázaro. Que pra mim, as duas são a são a mesma mulher. Ah, é? Muitos O pensam Doug que não. Batchelor coloca Dog, isso mesmo. Dog Batchelor fala sobre isso também. sendo O, a mesma pessoa. O, Não, mas ele coloca ele sendo a Morris mesma pessoa Venden também. e a mulher, só que ele ali apresenta já outra. errou um autor que escreveu Aos A Pés Mulher de aos Pés de Jesus. Jesus. Mas eu discordo. Eu só discordo que ela era mulher apanhada em adultério. E aí alguém pode falar E a dos assim, demônios. A dos demônios. Só essa pincelada aqui eu vou dar
sem dar nenhum spoiler, porque o pessoal fala assim, mas Rodrigo, você tá inventando coisa, a Bíblia não fala que ela foi violentada em casa. Lembra que eu falei da Psicobiografia. A gente tava falando que o Dom Brown que pegou essa coisa do beijo na boca e o pessoal... Ah, sim, lembrei, que foi isso mesmo. É isso daí que a gente tava falando. No Evangelho não fala que beijou na sua boca. Beijava mais que os Que outros. os outros... Era a preferida. E os outros questionavam, por que o Isso no senhor sentido de as ser- ama mais do que a nós? E os seus falam assim, quem disse que eu amo mais do que a vocês? Você entendeu? Mas nenhum lugar fala que era uma coisa erótica. Entendi. Mas Tanto dava é- a entender que ela era mais próxima, que ela era mais atenta, que ela estava... Porque imagina, olha o contexto. Você é negligenciada na sociedade por ser mulher. Aparentemente você não tem filhos, logo você tem menos valor ainda de mercado. Aí você está numa sociedade em que a mulher não podia estudar, não podia ir à sinagoga, então ele tinha os seus seguidores, pessoas mais próximas, e ele a aceita. Ele não a repudia. Exato. Imagina o nível da Não gratidão. só a aceita, como coloca Numa posição de respeito, destaque, exatamente. Ensina pra ela, Exato, fala olhando pra exato. ela. Imagina o nível que essa mulher tem de gratidão de poder estar ali. E talvez essa gratidão faça com que ela seja ainda mais... Sabe aquele aluno que é o último da classe, que é o Fica- pobrezinho, e o professor incentiva tal? Ele vai lá sentar na primeira fila. Eu quero ficar perto desse professor. Ele me deu uma chance de ser alguém que eu nunca poderia ter sido. Pra mim, quando eu vejo esse texto, é essa posição de Maria. Poxa vida, eu sou ninguém e esse mestre me aceita. Mas eu lembro que realmente é esse texto que o pessoal pega mais pra justificar que eles tinham um relacionamento. Não, se ela fosse esposa de Jesus, em primeiro lugar, não teria nenhum problema no judaísmo quanto a isso. Exatamente. Não teria por que o Não tem- evangelho omitir Isso que eu ia isso. falar, não tem por que omitir, sendo que era Não, uma coisa exatamente, comum. exatamente. É como se eu quisesse esconder que você está usando um óculos. É. Qual o problema? Você está entendendo? Não tem problema nenhum disso. Segundo lugar, se ela fosse esposa de Jesus, não faz sentido os discípulos falarem por que o senhor a ama mais do que a nós? Seria Óbvio. natural. Perfeito, Rodrigo. Você perfeito. entendeu? Não tem porquê. Perfeito. Então o pessoal vai... É como eu falei, se eu escrever assim, a biografia do Papa Francisco, ninguém vai querer ler. Mas se eu escrever assim, a verdadeira história do Papa Francisco, a verdade que o Vaticano verdade tentou contar. oculta. A verdade Nossa, oculta. mãe, viu?